Fala pessoal, aqui é o Luiz Ottoni, eu trabalho com SEO há mais de 10 anos e hoje eu quero te mostrar como o Manus AI pode transformar completamente a sua pesquisa de palavras-chave. A Manus é uma IA chinesa que serve meio que como uma ferramenta ali de automação e ela pode acelerar muito o seu brainstorming, a sua análise de oportunidades e, claro, de execução. E o melhor, ela faz isso sozinha. Você diz qual é o objetivo e ela simplesmente opera sem te pedir o próximo passo toda hora. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico melhor como ela funciona e até comparo ela aí com o ChatGPT. O link tá aqui na descrição para você ver depois. Mas agora fica comigo porque eu vou te mostrar na prática como usar o Manus para criar uma pesquisa de palavra-chave muito mais estratégica e inteligente. Sem mais enrolação, bora para a tela do computador e ver como que ela trabalha. Bom, pessoal, então bora lá pro vídeo aqui, sem mais enrolação. Vamos começar com uma demonstração de análise de palavra-chave para e-commerce, tá? Então, vou pegar aqui o case da Integral Médica, tá? Que é um e-commerce aí de suplementos, né? Então, eles vendem todos os tipos de suplementos que vocês podem imaginar. E aí, eu vou fazer uma análise aí de pesquisa de palavra-chave do nicho ali de suplemento esportivo. Então, já tem um prompt aqui pronto. Vou colocar ele aqui no Manus, tá? Então, gera uma pesquisa de palavra-chave para o nicho de suplementos esportivos no Brasil. Traga clusters, volume, intenção e dificuldade, tá? E aí, eu vou colocar o site aqui da Integral Médica. E vou até aprimorar aqui, vou falar o seguinte aqui no prompt, tá? Use como base o site de Integral Médica. E aí ele vai analisar esse site também e vai partir dessa análise, né? Ele vai pegar ali o site da Integral Médica como um exemplo. Então, vou pausar o vídeo porque demora um pouquinho para ele fazer essa análise. Quando terminar a análise, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado final. Pessoal, ele ainda nem terminou aqui, mas eu queria até mostrar para vocês aqui novamente, assim como eu fiz no vídeo anterior ali, que a gente analisou, fez análise competitiva, né, aqui dentro do Manus. Eu acho que é muito legal, se você tá vendo o vídeo do Manus pela primeira vez, é bem legal vocês verem que a análise que ele vai fazer, dá para você ver como se fosse um computador, né, como se fosse o meu computador ali, entrando no site, navegando no site de Integral Médica. Então ele realmente acessa o site, ele faz pesquisas dentro do Google, enfim, ele trabalha como um agente mesmo, né, como se fosse uma pessoa fazendo essa análise. Então isso é bem diferente do ChatGPT, do Gemini, porque eles fazem uma análise, quando você pede esse tipo de análise, não é em tempo real. Ele faz uma análise com base ali na database dele, né? Então, em dados que ele já possui, sabe-se lá desde quando, né? Então, claro que eles atualizam esses dados, mas não é tão atualizado quanto você fazer uma análise em tempo real, que ele está acessando o site desse cara agora, ele está analisando o site dele agora, entendendo o site aí da Integral Médica agora, para me trazer uma análise em tempo real. Bom, pessoal, depois de longos 6 minutos, o Manus fez a entrega e até entregou muito mais do que eu estava pedindo, inclusive, tá? Então, ele me trouxe o seguinte, lembrando, o nosso prompt aqui foi, né, gere uma pesquisa de palavra-chave para o nicho de suplementos, traga cluster, volume, intenção, dificuldade, etc, tá? E aí, ele fez essa análise com base ali também na Integral Médica, que eu dei como um exemplo, tá? Então, basicamente, ele criou um aplicativo, né, um site, praticamente, aqui, e aí ele me trouxe alguns insights de mercado. Uma coisa que eu acho que seria legal também depois a gente melhorar no prompt, né? Pedir para ele trazer as fontes, né? Da onde estão vindo esses dados, porque com certeza se você vai apresentar isso aqui para alguém, enfim, é sempre importante, até para você mesmo, né? Ter noção da onde estão vindo esses dados. Mas vamos ignorar isso por um momento, né? Então, aqui, se a gente for olhar os clusters, ele me trouxe, whey protein concentrado, isolado, hidrolisado, barato, enfim, creatina. Aí ele me trouxe várias ideias de creatina, inclusive ele já me trouxe, né? O tipo de concorrência, se é alta, média, baixa, quais são ali as intenções de busca, né? Se é informacional, comercial, etc. Então, assim, ele já me fez uma análise de palavra-chave de acordo com os clusters específicos que eu precisaria ranquear para esse segmento, né? Então, se eu sou um cara que eu quero competir com uma Integral Médica, eu já tenho todo um mapa de para onde eu posso ir a partir daqui. E aí, claro, eu posso ir dando retorno para o Manus, né? Então, eu posso pedir para ele, a partir disso, criar um calendário, né? Então, eu posso, inclusive, manter essa aplicação, porque ele criou como se fosse uma aplicação, criar uma nova aba, por exemplo, aqui de palavras-chave, onde eu pegue e selecione os termos e aí eu vou mantendo esses termos aqui dentro da aplicação para eu ir acompanhando os termos que eu estou escrevendo, né, no meu site. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer a partir daqui. Ainda falando sobre pesquisa de palavra-chave, né, então vamos supor que eu quero
voltar ali para uma pesquisa de palavra-chave em formato de listagem, né? Então, eu vou pedir para ele me trazer agora, tá? Então, vou colocar aqui, ó, traga long tails, tá? Então, palavras-chave long tails, para quem não sabe, são palavras-chave específicas. Agora, nessa era de GEO, né, que é esse SEO mais voltado para as LLMs, ali para o Gemini, para o ChatGPT, quanto mais específica for a palavra-chave, melhor para esse tipo de... Se o seu objetivo for ser citado, mencionado, né, dentro das LLMs. Porque a gente sabe que a linguagem utilizada nas LLMs é uma linguagem mais conversacional. Então, a pessoa dificilmente vai no Gemini, no ChatGPT e procura apenas whey protein. Ela vai procurar, por exemplo, como usar o whey protein, né? Qual é o whey protein essencial para mim, né? Isso é o que a gente chama de palavra-chave long tail. Sim, mesmo sendo um termo composto, né? Ou seja, várias palavras, a gente entende que é um termo só, seria uma long tail, uma palavra-chave long tail, tá? Então eu posso pedir para ele me trazer aqui, ó, uma lista, traga uma lista de termos long tails de alta intenção relacionados a sales pipeline, follow-up, email track. Opa, peraí, que esse aqui é de outro exemplo. Então vamos supor, deixa eu pegar um exemplo aqui novamente aqui dentro do segmento de alimentação ainda, tá? Então vou pegar aqui list keywords relacionados aqui. Tinha pego o prompt errado, então vou pedir para ele me trazer me traga uma lista de keywords long tail relacionados ao whey protein, creatina, pré-treino, vitaminas para atletas, classifique por intenção informacional versus transacional, traga em formato de lista com volume de busca, e eu vou tentar pedir para ele me trazer aqui do SimilarWeb, que agora eles têm uma integração ali com o SimilarWeb, que é um competidor ali do SEMrush, né? Então ele vai conseguir me trazer provavelmente aqui essa análise. Vamos ver. Vou pesar as palavras, isso pode levar alguns minutos. Você prefere resultado em... Vou pedir para ele me trazer em tabela, pessoal. Então, Markdown com tabelas. Mas, olha, ele poderia me trazer em CSV ou em ambos também, se eu quisesse, né? Então, ele já me faz essa pergunta ali para esclarecer. E aí, novamente, ele vai começar o trabalho dele aqui. Vou pausar o vídeo para vocês também não terem que ficar vendo ele trabalhar aqui. E aí, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Boa, gente. Então, 2 minutinhos. Ele já me entregou aqui uma lista completinha, tá? Inclusive, já com volume de busca estimado do SimilarWeb, então bem legal que ele já consegue trazer essa informação para mim. Lembrando que aqui eu não estou usando nenhum tipo de API do SimilarWeb, é uma integração aparentemente nativa, é algo novo que eles estão fazendo aqui dentro do Manus. Eu imagino que deva ter algum tipo de limitação, tá, pessoal? Mas é legal que ele já me trouxe aqui o volume de busca estimado, então ele já me trouxe os termos de acordo com volume, dificuldade e intenção. Então, pensando na intenção informacional, por que é importante, né? A gente está dividindo por intenção de busca, porque se eu estou fazendo uma pesquisa de palavra-chave voltada para blog, ou seja, para que tipos de conteúdos criar, eu preciso entender que aquela intenção de busca por detrás daquele termo, ela é informacional, ou seja, quem está buscando sobre aquilo quer obter mais informações sobre aquilo. Então, por isso que eu trabalho termos informacionais para blog. Mas você também pode fazer uso disso, tá? Para insights em outros lugares, como por exemplo nas redes sociais. Então, se você está criando post, por exemplo, para um Instagram, né, TikTok, etc., você poderia inclusive usar essas palavras-chave também. Então, whey protein para que serve? Whey protein engorda ou emagrece? Quais os benefícios do whey protein? Whey protein concentrado versus isolado? Olha o tanto de palavra-chave que ele me trouxe que eu poderia trabalhar facilmente em conteúdos de blog e inclusive pedir para o Manus criar um post muito bem feito para mim ali de blog, tá? Aqui ele inclusive já me trouxe a dificuldade e a intenção também. E aí, aqui a gente consegue ver o transacional. Então, aqui no transacional, o ideal seria eu trabalhar ou em formatinho de landing page, ou se você já, no caso, tiver um e-commerce, talvez você encontrar formas de incluir isso dentro do seu e-commerce. Claro que de uma forma mais natural possível. Então, por exemplo, dentro do título, do title ali da sua home, você tem algum lugar, ou dentro da categoria de whey, você tem algum lugar, combinação de whey protein com melhor preço, pode fazer com que a sua página de whey protein, de categoria de whey protein, ranqueie melhor dentro dessa intenção de busca, porque você está usando o termo exato que as pessoas estão buscando na busca tradicional. Então, isso são algumas das coisas que você pode fazer quando você faz uma análise de palavra-chave bem feita, porque você sabe exatamente como as pessoas estão buscando. Quanto mais long tail, pense também que é melhor olhando para a busca generativa, que é a busca ali
do ChatGPT, do Gemini e etc, tá? Então, aqui, por exemplo, ele me trouxe até marcas concorrentes, né? Whey Protein Growth, Whey Protein Max Titanium, deve ser alguns tipos aqui, né? Eu não conheço muito bem, mas Whey Protein isolado barato, Whey Protein sabor chocolate, então para você saber exatamente como colocar o título das páginas de categorias, de sabores específicos, né? Então, aqui, por exemplo, o sabor chocolate foi a que apareceu principalmente quando a gente fala de sabor, né? Chocolate tem mais procura que morango. Então, isso já pode te trazer alguns insights nesse sentido, né? Então, aqui eu já tenho, gente, uma pesquisa de palavra-chave incrível que eu consigo fazer uma análise bem legal. Olha, ele já trouxe até as categorias, né? Então, por pré-treino, aí ele já dividiu também aqui, ó, por vitaminas para atletas, ó, qual vitamina formar para atletas, vitaminas essenciais para atletas, vitamina C para atletas. Então, tem muita palavra-chave que eu poderia usar aqui nessa análise que ele trouxe e me trouxe aqui um resumo estratégico embaixo, tá? Então, gente, não tem mais desculpa para não fazer uma pesquisa adequada de palavra-chave quando você estiver trabalhando o seu conteúdo, a sua estratégia de SEO. Usando Humanos, você consegue fazer essa análise. Eu usei alguns créditos do Humanos para poder fazer essa análise. O Humanos, ele funciona num formato de crédito, tá? Então, você tem sim que pagar, não é uma ferramenta gratuita. Você paga por crédito e cada pesquisa, cada análise que você faz aqui tem uma quantidade de créditos gerais que vão ser necessários para fazer isso, tá? Então, aí vai muito de você fazer um estudo, uma análise também a nível de negócio do que seria o melhor para você nesse momento, tá? Mas Humanos eu recomendo bastante por conta dessa integração com dados em tempo real, né? Do SimilarWeb, por ele fazer essa análise mais agêntica mesmo, né? Que ele vai na web, pesquisa o seu site naquele momento atual. Então, isso é muito bom ali do Humanos, beleza? Bom, pessoal, como eu disse aí no início do vídeo, eu uso o Humanos AI para fazer pesquisa de termos nos meus projetos ali de SEO. Por isso que eu foquei aqui na estratégia orgânica, tá? Mas nada impede que você use a Humanos para pesquisar palavras-chave aí para mídia paga, para redes sociais e, enfim, onde você quer fazer ali a sua estratégia orgânica. As possibilidades nesse sentido são infinitas. Eu tentei deixar ali alguns exemplos de marcas, né, que hoje não tem uma estratégia de conteúdo tão bem feita, tão bem dominada ali. Então, eu acho que dessa forma eu consigo mostrar para vocês ali como que a ferramenta funciona. Se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa que seja relevante para você, só vou te pedir um favor para você deixar um like aqui no vídeo, já se inscrever no canal, porque tem bastante vídeo vindo por aí. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.